Sempre fui uma pessoa lógica. Não acredito em fantasmas, em demônios ou em nenhuma daquelas histórias que pessoas contam para se assustar. Mas o que aconteceu comigo, ainda tento encontrar uma explicação racional. Tudo começou há algumas semanas, quando comecei a notar algo estranho no meu quarto. É uma sensação daquelas que você não consegue descrever precisamente, mas que estava lá. Como se alguém mais estivesse presente, como se algo me observasse. Não dei muita importância no começo, achei que era a minha imaginação pegando uma peça. Estresse acumulado, falta de sono, mas então notei aquilo. Toda noite, assim que eu apagava a luz e meus olhos se acostumavam com o escuro, uma sombra se formava no canto do meu quarto. Não era minha sombra, nem a dos meus móveis. Era uma figura alta e fina, quase indistinguível, contra a escuridão do quarto, mas ela estava lá. No começo pensei que era um efeito de iluminação, uma ilusão dos meus olhos se adaptando, mas a sombra não desaparecia quando eu piscava. Ela não mudava de forma quando eu balançava a cabeça. Ela simplesmente estava lá, imóvel. Me forcei a ignorar. Me disse que era minha mente pregando peças, mas toda noite, quando a luz apagava, a sombra voltava, e a cada noite que passava, ela parecia mais nítida. Uma noite resolvi fazer algo idiota. Peguei meu celular e liguei a lanterna apontando diretamente para o canto. Não havia nada, mas assim que desliguei a lanterna, a sombra ainda estava lá, como se a luz não a afetasse. O medo começou a me tomar. Tentei dormir com a lâmpada acesa, mas toda vez que eu a desligava, mesmo que por um segundo, a sombra voltava. Eu fiquei paranoico. Não dormi bem. Acordava no meio da noite com a sensação de que algo havia se mexido no escuro. Até que uma noite aconteceu. Acordei sem razão aparente. O quarto estava completamente silencioso. Não sei porquê, mas senti a necessidade de olhar para o canto. A sombra não estava mais lá. Meu estômago afundou. Me juntei lentamente à cama. Com uma respiração contida, meus olhos percorreram o quarto, procurando qualquer sinal de movimento. Então eu senti, atrás de mim, um sussurro frio, como um sopro em meu pescoço. Agora você me vê? Virei subitamente, acendendo a lâmpada num único movimento. O quarto estava vazio, mas na tela do meu celular, que tinha ficado virado para cima na mesa a noite toda, havia uma nova notificação, uma foto. Com meus trêmulas, eu abri. Era eu dormindo, e ao meu lado da minha cama, uma figura escura sorrindo. Em uma cidadezinha isolada, cercada por densas florestas e colinas sombrias, havia uma lenda que todos os moradores conheciam, mas poucos ousavam falar sobre. Era a história de La Casa de las Sombras, uma casa abandonada no coração da floresta, onde diziam que coisas inexplicáveis aconteciam. Há décadas uma família havia se mudado para a casa buscando tranquilidade longe do tumulto da cidade. Mas a paz durou pouco. Noites eram assombradas por sussurros indecifráveis, portas se abriam e fechavam sozinhas, e sombras espreitavam pelos corredores. Um após o outro, as pessoas da família começaram a desaparecer, deixando a casa completamente abandonada. Apenas um diário foi encontrado, com a última entrada declarando: as sombras reivindicarão suas almas. Anos depois, um grupo de adolescentes, motivado pela curiosidade e pelo desejo de provar que a lenda era apenas uma invenção, decidiu explorar a casa. Armados com lanternas e câmeras, adentraram a floresta em uma noite de lua cheia. Ao chegarem à casa, um frio intenso os envolveu. Apesar do calor da noite, a porta rangia ao ser empurrada, e eles entraram iluminando o interior empoeirado. Os quadros tortos na parede mostravam rostos que pareciam segui-los com o olhar. Cada passo ecoava pelos corredores, aumentando a tensão. De repente, um dos adolescentes, Lucas, viu uma sombra se mover pelo canto do olho. Ao se virar, nada encontrou além da escuridão. Risos nervosos ecoaram entre o grupo, tentando dissipar o medo crescente. Explorando os andares superiores,
encontraram um quarto revirado. Nas paredes, marcas profundas pareciam ter sido feitas por garras, e o chão estava coberto de folhas envelhecidas e empoeiradas. No centro do quarto havia um diário antigo, com páginas amareladas e cobertas de escritos ilegíveis. Uma frase destacava-se: aqueles que aqui adentram, suas almas serão reivindicadas. O grupo riu, convencido de que era uma brincadeira. No entanto, a risada foi interrompida por um som agudo, com unhas arranhando as paredes. As luzes das lanternas tremolizaram e, de repente, todas apagaram-se simultaneamente. O pânico tomou conta e eles tentaram desesperadamente ligar as lanternas novamente. Quando finalmente as luzes voltaram, um dos adolescentes, Clara, havia desaparecido. Os gritos ecoaram pela casa, mas nenhum sinal dela. Decidiram voltar ao térreo para procurar, mas as sombras pareciam cada vez mais próximas, envolvendo-os. Ao alcançarem a saída, a porta estava selada, como se as forças invisíveis a segurassem. O desespero aumentou. Um a um, começaram a ser puxados pela escuridão. Gritos de terror cortavam o ar, mas ninguém podia ser visto. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa, novamente, como se nada tivesse acontecido. Apenas marcas de luta e os objetos revirados contavam a história do que ocorreu naquela noite fatídica. A cidade, ao saber dos desaparecimentos, decidiu selar a entrada da floresta, tentando esquecer a lenda e as almas perdidas para sempre em La Casa de las Sombras.